Olá, meus alunos, sejam bem-vindos a mais esse vídeo. Na aula de hoje nós vamos dar continuidade, na verdade, ao estudo de comunicações entre sistemas distribuídos. No vídeo passado eu reforcei bastante como acontecia a comunicação entre processos, utilizando ou processos, a comunicação entre processos estando no mesmo equipamento, ou acontecendo de forma remota, através, por exemplo, do RPC, que seria a comunicação remota entre esses processos, o controle remoto entre esses processos. Mas no vídeo de hoje nós vamos dar ênfase a uma nova forma de comunicação, mais moderna, mais simplificada, e mais abrangente do que a que a gente viu até a aula passada. Bom, a comunicação distribuída, pessoal, ela pode acontecer, como eu falei anteriormente, no vídeo passado, ela pode acontecer de duas formas distintas, Uma primeira forma que nós chamamos de orientada a mensagens, onde, na verdade, relembrando aí o vídeo passado, são as informações que cada mensagem que é trocada, ela é completa em si, você não precisa ter mais de uma mensagem para transmitir algo inteligível, alguma informação realmente relevante, basta que uma mensagem seja transmitida para isso, Ou ela pode acontecer, como nós vimos também, através de fluxos, onde, nesse caso, o fluxo contínuo das mensagens é importante porque se você receber apenas uma parte ou um pequeno grupo de mensagens apenas, o conhecimento, a informação como um todo, ela ainda está incompleta. Quanto às mensagens, eu vou falar bastante aqui sobre esses dois grupos de mensagens, que é o MPI, que a gente já viu, inclusive, uma pequena implementação em vídeos passados, que é uma interface de comunicação interessante, de fácil desenvolvimento. Eu mostrei isso para vocês rodando, embora num único equipamento. Ela pode ser facilmente implementada em um grupo, em um cluster de computadores. Então, ela é bastante utilizada em detrimento aos métodos, aos sockets tradicionais do sistema operacional. Uma outra forma também de fazer essas comunicações, essa aqui de forma mais, vamos dizer, mais fracamente acoplada ainda, seriam as mensagens orientadas ao middleware. Essa última aqui, você tem, por exemplo, a troca de mensagens por e-mail. O que diferencia basicamente a primeira, o MPI do MOM, o MPI do MOM, é que no MPI você tem a necessidade que os processos estejam ativos, porque as mensagens transmitidas por eles são de forma transiente, elas não vão ficar lá de forma persistente. Se o processo não receber a mensagem, essa informação, essa comunicação acaba não acontecendo, se ele não estiver ativo. O processo, então, todos os processos envolvidos precisam estar ativos. Já na MOM, na orientada ao middleware, isso já não acontece. Ela é uma mensagem que fica persistente, então de alguma forma ela é armazenada, seja em arquivos, listas, enfim, banco de dados. Existem várias técnicas aí para fazer esse armazenamento. O importante aí é que, mesmo que o processo de destino não esteja pronto para receber a mensagem, ou até está ausente no momento, indisponível, mesmo assim, quando ele se tornar presente, essa mensagem vai ser entregue. É o caso, por exemplo, de e-mails, ou até mesmo de WhatsApp, por exemplo, que a gente costuma utilizar. A gente sabe que pode mandar uma mensagem, ela fica guardada em servidores, enfim, aguardando que o destino esteja disponível, para que a mensagem seja entregue. Então, muito usada, por exemplo, em sistemas distribuídos pervasivos, e até a internet das coisas também, é um tipo de troca de mensagens mais comumente utilizados. Tá certo? Então vamos estudar
mais a fundo cada uma dessas trocas de mensagens. Bom, a primeira que a gente já viu inicialmente, né, que é o MPI, tá? Ela é muito utilizada em programação paralela, então ela é de interesse mais profundo nosso, porque vocês têm a disciplina no curso de programação paralela e certamente vocês verão no semestre que vem em mais detalhes o desenvolvimento de código para esse tipo de estrutura, tá? Ela é muito usada em data centers, na criação de clusters de supercomputadores, né? Então, ela é muito usada porque ela facilita, ela tem uma certa simplicidade aí, né, no desenvolvimento de código. É muito mais simples você desenvolver um código para um cluster de computadores usando o MPI, né, do que utilizando os sockets originais do sistema operacional. Fazer chamadas em RPC para controle de processos remotos, usando mesmo sistemas operacionais robustos como o Linux, requer um profundo conhecimento sobre o controle de processos dentro do sistema operacional. E ainda tem uma característica importante, que é o balanço de carga, né? Dependendo do tipo de arquitetura, de cluster que você vai montar, ele não vai ser exatamente homogêneo, né? É possível que haja aí uma diferenciação de hardware, hardwares mais potentes, com mais recursos, outros com menos recursos. Então, ficaria a cargo do desenvolvedor conhecer profundamente aquele cluster e as necessidades de cada nó, né, os recursos de cada nó, para poder fazer isso em código para que haja a distribuição dentro dos processos. Isso aumentaria muito as linhas de código e aumentaria muito a complexidade do programa. Tá? Usando o MPI, isso é abstraído, né? O desenvolvedor não precisa ter a gerência, não precisa ter o conhecimento sobre exatamente a plataforma e os recursos computacionais. A plataforma MPI ela é por si só muito escalável, né? e muito interoperável entre os sistemas. Então, o desenvolvedor fica bem, ele tem essa distribuição de forma bem abstrata. Basta ele dizer o número de processos que ele gostaria que rodasse o seu software, né? Se ele quer 10, 20 processos rodando simultaneamente, e a distribuição disso, inclusive com a alocação de disponibilidade, fica a cargo do próprio sistema operacional. Tá? Isso facilita muito a vida do desenvolvedor. Tá? A independência da plataforma é importante, né? Como eu falei, em certas situações você tem versões de Linux diferentes também. Tá? Então, o MPI, como ele é um middleware, ele vai se colocar ali entre a aplicação sua e o transporte dessas informações. Tá? Então, você vai poder fazer isso meio que de forma independente da plataforma. Você tem versões de Linux diferentes ou não. É lógico que na prática a gente sempre deseja um sistema homogêneo. Tá? Isso facilita para o próprio sistema operacional e para o próprio MPI. Né? E os resultados acabam sendo melhores. Tá? Mas se eventualmente o seu cluster não for perfeitamente homogêneo, o próprio sistema vai se encarregar aí, de distribuir isso em diversas plataformas conforme a escala que ela possui. Tá? Ele apresenta uma característica importante, que é a comunicação transiente, né? As mensagens, as trocas de mensagens entre os processos que estão rodando, elas acontecem em tempo real, né? Então, os processos precisam estar ativos para receberem essa mensagem. Se eles forem sincronizados, forem trocas de mensagens síncronas, como nós vimos no vídeo passado, se o processo não estiver presente, pode haver um congelamento geral, né? Todos os processos vão ficar
estagnados, aguardando essa troca de mensagens. Então, é importante aí entender que essa troca de mensagens entre esses processos, ela é transiente. É preciso estar num ambiente mais ou menos controlado, onde você está vendo ali que todos os computadores estão funcionando, que os processos que vão trocar informações estão rodando corretamente. Tá? É lógico que existem mecanismos de recuperação, caso um processo ou um nó da rede ele desapareça, então é possível você contornar isso através de dispositivos de sincronismo, e repassar esses processos para outros nós. Tá? Mas isso é um trabalho um pouco maior. O ideal é que você tenha esse ambiente bem controlado para evitar aí a perda de informações, o congelamento do seu software que está rodando. Tá? Existem o MPI, o MPI, ele tem muitas mensagens, muitos recursos de troca de mensagens síncronas, mensagens assíncronas, tem a possibilidade de sincronismo de execução, então você pode parar em uma determinada linha de programação e esperar que os outros processos alcancem também essa mesma linha de programação. Você pode enviar mensagens, para grupos de processos. Isso é interessante, você não precisa ficar especificando exatamente qual processo vai receber, mas você pode criar grupos. Isso é interessante, pois permite também que você rode no mesmo cluster mais de um processo. Então vamos supor, você está resolvendo um problema computacional, um problema de computação paralela em um determinado cluster, mas outro programador também gostaria de rodar o programa dele. Tá? Como é possível haver troca de mensagens entre grupos, então você pode restringir que esse grupo de processos estão relacionados com uma determinada tarefa e esse outro grupo de processos estão relacionados com outras tarefas. Tá? Isso executando ao mesmo tempo, sem que haja confusão nas mensagens entre esses grupos diferentes de execução. Tá? Então isso é interessante, é muito utilizado também. Tá? Além da troca de mensagens entre processos específicos. Deixa eu tirar essa letrinha aqui, que ela ficou aqui, de forma indevida. Esse aqui tá legal? Então vocês têm aí o Group ID, mensagens para o grupo, ou por processos de PID. Bom, o MPI a gente já conhece, mas e as mensagens orientadas ao middleware? Essas aqui são muito, muito úteis também quando você não possui um cluster. Você tem um sistema distribuído, mas você não tem um cluster específico para fazer esse tipo de tratamento. Tá? Então você faz uso aí, por exemplo, de um recurso de mensagem orientada ao middleware. Tá? Então a comunicação ela se dá de forma assíncrona. Isso é dito assíncrona porque é possível, nesse caso, que um determinado processo, vamos imaginar aqui que eu tenha um processo rodando, e ele deseja se comunicar com outro processo que está rodando em outra máquina distribuída, mas a mensagem que ele gostaria de encaminhar para esse processo aqui, ela é assíncrona, ou seja, esse processo não vai congelar, esse processo não vai ficar aguardando para verificar se o processo 2 recebeu essa mensagem ou não. Tá? Porque, inclusive, esse processo 2 pode estar até indisponível naquele momento, por alguma razão aí, esse processo não está sendo executado. Tá? Mas como a comunicação, nesse caso, ela é persistente, isso aqui é importante, vou deixar até destacado em outra cor, ela é persistente, tá? Ela vai ficar armazenada em algum tipo de repositório de mensagens, tá? Para que ela seja entregue quando o processo de destino se tornar disponível. Tá? Então a entrega dessa mensagem ela é eventual. Ocasionalmente ela vai ocorrer assim que possível.
Então é muito útil, por exemplo, né, em situações aqui onde você tem a troca de e-mails, por exemplo, né? Quando você manda um e-mail para uma determinada pessoa, você manda mensagem para algum tipo de repositório na internet, né? E esse repositório ele guarda aquela mensagem, transmite até a pessoa, mas a pessoa não necessariamente vai receber aquele e-mail na hora que você manda ou após um determinado tempo específico. Isso vai acontecer, ela vai receber o e-mail quando ela entrar novamente, quando o seu processo de e-mail for executado, né? Isso vale também para o WhatsApp, por exemplo, como eu citei, né? Então, e-mails, mensagens, né? Esses dispositivos de mensagens eletrônicas, tá? WhatsApp, Telegram, né? Eles também fazem uso desse tipo de mecanismo, porque está associado a um sistema mais pervasivo, né? Um sistema que não está sempre online. Não há uma garantia que os dispositivos vão estar constantemente online, tá? Então a gente chama isso de uma comunicação extremamente fraco, de um acoplamento extremamente fraco, diferente do MPI, que é um acoplamento fraco, né? Afinal você não está numa plataforma única, você está numa plataforma distribuída, né? No MPI também, mas ela tem um certo controle, né? Existe um certo controle de acoplamento, né? Estão todos na mesma sala, estão todos no mesmo laboratório, todos os computadores estão lá, então você tem um monitoramento do funcionamento desses computadores. Já nesse tipo de troca de mensagem, não. Você normalmente está fazendo uso aí da internet, tá? Então é um sistema extremamente fraco em termos de acoplamento, tá? E ele vai ser construído sempre com essa estrutura aqui, pessoal, ó, com essas 4 estruturas, tá? Que eu estou descrevendo aqui, ó, que é a fila da fonte da informação. Então, por exemplo, você vai enviar, às vezes você pode criar a sua mensagem, tá? Mas nem você está conectado na internet. Por exemplo, se você tiver um gerenciador de e-mails local, como Outlook, por exemplo, né? Ou o Thunderbird que acompanha o pacote do Firefox, né? Se você tiver offline naquele momento, você pode criar a sua mensagem, tá? Ou essas aplicações de Gmail, né, do e-mail da Google, que vem no Android, né? Você pode, ou no próprio iOS também, você pode criar a sua mensagem offline, tá? E no momento, então ele vai criar uma fila, um repositório aí de fila de mensagens. Quando você entrar em conexão, essa mensagem vai ser transmitida, tá? Então você tem sempre essa fila da fonte, né? Para isso você precisa aqui sempre desses gerenciadores de filas, tanto na origem quanto no destino, tá? São esses gerenciadores aqui que vão controlar, né, as informações, tá? Que estão sendo criadas, né, nas aplicações locais, tá? E eles vão armazenar, gerenciando essas filas por ordem de prioridade de comunicação, tá? E quando estiver disponível, ele envia isso para a rede. Aí entra a figura desses repassadores, né? Que são o quê? São aplicações que fazem a comunicação entre origem e destino, tá? Essas aplicações de origem e destino, elas vão conhecer, ou através de domínio na internet, enfim, elas conhecem como entregar a informação que você gerou localmente, tá? E encaminhá-la através da internet, da rede que você está utilizando, até chegar à aplicação final, o local de destino dessa aplicação. Então são esses repassadores que fazem isso. Lá no destino, evidentemente, tem um outro gerenciador de filas lá, responsável por controlar essa fila de destino, né, que vai ser entregue finalmente à aplicação do usuário de destino dessa mensagem, tá? Vamos citar aqui, por exemplo,
como funciona o e-mail, né? O e-mail, vamos supor, já que eu citei aí o e-mail, vamos supor que você tenha aqui no seu computador, tá? Você tenha um computador local aqui, uma aplicação de e-mail, pode ser o Firebird, né? o Thunderbird, perdão, né? Que é um gerenciador de mensagens, ou o Outlook da Microsoft também tem essa função, tá? Esses caras, quando eles se comunicam com os servidores de e-mail, né? Esses servidores de e-mail aqui pode ser o SendMail do Linux, né? Ou o IIS da Microsoft, normalmente se faz uso aqui do SendMail. Esses caras aqui que gerenciam e vão transmitir esses e-mails são chamados de MTAs, né? Que são agentes de transmissão de mensagens, tá? São esses repassadores aqui. No seu computador vai ficar o NDA, que são os agentes responsáveis por fazer download e upload dessas informações para os MTAs, tá? Então essa comunicação aqui pode se dar por protocolos como o POP, né? É um protocolo muito usado para carga e descarga de e-mail, né? Post Office Protocol, né? Ou PAP também, né? Existem vários protocolos com essa função, tá? E uma vez que você criou essa informação aqui, criou a sua fila de origem aqui, a fila da fonte das informações, no momento que for possível, ele se comunica com o MTA, que é o seu servidor de e-mail, na verdade, né? Pode ser lá o seu Gmail, enfim, ou do seu provedor de internet que te forneça um e-mail. Você vai fazer o upload dessas informações. Esse MTA vai se comunicar com o servidor de e-mail de destino, baseado no domínio, né, do seu e-mail, por exemplo, aquele @yahoo, @google.com, @gmail.com. Então, o domínio aqui é Gmail e ele sabe como se comunicar com outro MTA de destino. Então, você vai ter um outro... deixa eu melhorar essa letra aqui. Você vai ter um outro MTA posicionado aqui, né? E ele vai fazer a comunicação entre os MTAs. Isso, por exemplo, usando o protocolo aqui no caso, TCP, usando a porta 25, que é a porta de e-mail, tá? De troca de mensagens de e-mail. Então, ele vai fazer essa comunicação entre MTAs e a sua mensagem chega no destino, criando aqui uma fila de destino, né? Essa fila de destino vai ficar armazenada. Então, por isso que ela é uma comunicação persistente, tá? Vai ficar armazenado o seu e-mail aqui até que o seu destino, o seu computador, seu dispositivo móvel, que possui um MDA próprio, tá? Pode ser a aplicação aí de e-mail que você tem no seu celular, ou pode ser um outro Thunderbird instalado no computador da pessoa, vai fazer uso do protocolo para fazer a descarga aqui de e-mail, usando os mesmos protocolos de carga e descarga, como o POP, né? Ou PAP, enfim, existem vários protocolos aí para isso, tá? E finalmente chegando aqui a pessoa de destino. Repare que isso tudo acontece de forma assíncrona, né? Você não precisa ficar, mesmo na criação aqui do e-mail, usando o MDA, a aplicação, né, que vai fazer a composição dessa mensagem, você não precisa ficar conectado. Você pode fazer isso offline, tá? Até mesmo o WhatsApp você consegue fazer isso, né? Você cria a sua mensagem lá, quando você se conectar, essa mensagem é transmitida e quando a pessoa estiver online, essa pessoa recebe a sua mensagem, tá? Então esse é o processo que nós chamamos de troca de mensagem distribuída, MOM, né? É muito mais fracamente acoplado, né? Muito menos dependente, isso é importante, tá, pessoal? Muito menos dependente aí da presença dos processos, tá? Ok. E, finalmente, aí a gente tem as mensagens orientadas a fluxo. Essas requerem aí várias características importantes, porque elas são muito dependentes do tempo. Diferente
daquela questão assíncrona que a gente estava conversando ali nas informações anteriores, né? No caso de e-mail, por exemplo, né? No MOM. Nesse caso aqui, as comunicações orientadas a fluxo, elas já são mais dependentes do tempo, né? Você não pode mandar uma mensagem de áudio e o áudio vir chegando aí conforme, né? Ou a mensagem chega para você completa ou não chega, né? Imagina você estabelecer aí até que uma transmissão de áudio de origem e destino, até tudo bem. Mas se você iniciar uma videochamada ou uma chamada de voz, né, o tempo é muito importante, tá? Então, é muito utilizada essa orientada a fluxo para áudio e vídeo, né? Mas também é bastante utilizada em monitoramento, né? Então, por exemplo, em sistemas de tempo real, né? Imagina um sistema de um avião, né? Em que ele vai controlar a posição de cada peça da asa, né? As suas aletas, em que posição elas estão, a potência da turbina. Então isso aí, esse fluxo de informações entre a cabine e os dispositivos, né? Eles precisam ser muito precisos em tempo real. Então um fluxo de informações constantes que precisam ser trocados o tempo todo, né? Então eles são extremamente dependentes aí do tempo. Isso gera o que nós chamamos de qualidade do serviço, o QoS. Deixa eu destacar isso aqui, porque isso é muito falado em sistemas distribuídos, a qualidade do serviço. Tá? E aí a gente vai monitorar. Todo o sistema ele possui um certo atraso. Tá? Isso, né, quando a gente fala em tempo real, a gente sabe que isso não quer dizer necessariamente instantâneo. Né? Um tempo real, na verdade, ele quer dizer um tempo conhecido, um atraso conhecido. Tá? Todo sistema que você comanda, ele responde dentro de um tempo. Tá? Mas se esse tempo é constante e curto, né? Preferencialmente curto para o serviço que você está fazendo, a gente chama isso de tempo real. Tá? Então, o atraso é importante, a variação desse atraso também é importante. Se houver esse atraso, é importante que esse atraso seja conhecido e constante, é o que nós chamamos de jitter, né? Esse jitter aqui, ele precisa ser muito bem conhecido para que você tenha uma qualidade desse serviço. Tá? Imagina, por exemplo, os jogos, o pessoal de jogos se preocupa muito com jitter, né? É aquela questão, por exemplo, de você dar um comando, aí tem um atraso para o sistema responder. Se esse atraso variar muito, ficar oscilando, hora responde, hora não, você acaba não se adaptando na jogabilidade, né? O pessoal de games conhece isso bastante, e acaba gerando uma performance ruim. Então o jitter é um fator importante aí na qualidade dos jogos que são online, né? Isso vai influenciar diretamente na largura de banda, né? Dependendo do serviço que você vai fornecer, tá? Distribuir, né? Você vai especificar uma determinada largura de banda para esse serviço, né? E uma das coisas interessantes que agora estão surgindo aí, né? A gente faz uso disso bastante, é o QoE, que é a qualidade da experiência, né? Quality of Experience. Tá? Esse tipo de situação a gente experimenta, por exemplo, quando vocês usam o Google Meet, que após a videochamada que vocês fizeram no Google Meet, aparece lá um quadrinho pedindo para você qualificar de 1 a 5 estrelas, como é que foi a qualidade, né, daquela videochamada. Isso é exatamente o Quality of Experience, né? A empresa quer saber como foi a sua experiência, porque a qualidade de serviço eles já conhecem. Tá? Essa qualidade de experiência aqui, ela é subjetiva. Cada um tem uma experiência quanto à videochamada. Tá? A qualidade de serviço ela é mais mensurável, são valores numéricos. Você especifica tempo em segundos, a largura de banda em megabits por segundo, né? Então você consegue especificar claramente esses valores. Já a qualidade de experiência não, ela é individual.
A pessoa vai dizer o quanto aquela experiência foi satisfatória ou não, é subjetiva, tá? Mas é igualmente importante, né? Você está vendendo um serviço de videochamada, por exemplo, né? Que para uns pode ser boa, mas para outros não. Então você quer agradar os dois grupos sempre que possível, tá? Todos esses grupos que estão fazendo uso desse seu serviço. Tá? Então não são apenas valores numéricos, né? Tem aqueles valores de sensação de utilização também. Tá? Com isso, junto com a qualidade de serviço, existem também, aí já pensando mais nas partes dos roteadores, né? A qualidade da transmissão, que aí você faz exatamente dependendo do serviço que você vai utilizar, você pode criar prioridades. É exatamente isso que o QoT faz junto aos roteadores de rede, né? Vamos supor, se você quer fazer apenas um download e um upload de arquivos, uma transferência de arquivos, a qualidade, o tempo de atraso, por exemplo, não é tão importante assim, tá? Mas numa videochamada é fundamental, tá? Então essa qualidade, essa ordem em que as informações vão ser transmitidas aí gera o que a gente chama de qualidade de transmissão. Aí isso na prática a gente cria categorias, né? Uma videochamada pode ter categoria alta, né? Você deseja que ela seja atendida rapidamente. Já a transferência de arquivos pode ter uma categoria mais baixa, você pode esperar um pouco mais, tá? Sem grandes problemas. E aí surgem algumas técnicas para fazer isso funcionar, principalmente em áudio e vídeo. Uma delas é a bufferização, que nada mais é do que o armazenamento das informações antes de serem transmitidas. A gente percebe isso claramente quando a gente clica num serviço de streaming, né? Você clicou no YouTube, o vídeo às vezes não vem imediatamente. Dependendo da sua conexão, né, você vai ver lá um aviso de que há uma carga ali de buffer, né? Você está criando um buffer de vídeo para que quando esse vídeo comece, a tendência é que ele mensure pelo tempo de vídeo e a sua conexão o quanto ele precisa armazenar localmente para que essa sua experiência seja contínua. Uma vez que o vídeo comece, ele fique o mais contínuo possível. Se ele começar a transmitir imediatamente o vídeo, assim que as primeiras informações cheguem, se a sua conexão não for perfeita, e certamente não é, principalmente no Brasil, né, nas nossas condições tecnológicas, a gente vai ter um vídeo muito picotado, o que vai dificultar o entendimento, né, e a sensação, a experiência de assistir aquele vídeo. Já com a bufferização, você aguarda um tempo de início do vídeo, né, um incômodo ter que aguardar esse tempo, mas uma vez que o vídeo inicia, você tem essa experiência mais fluida da transmissão daqueles dados, tá? E você tem aqui outras técnicas também, como o FSC, né, que seria uma técnica de distribuição da perda de informações, né? São várias técnicas, tá? Mas uma delas é a distribuição da perda. Vamos supor que durante a comunicação você perca informações, mas para evitar que haja um grande corte na comunicação, vamos supor, você está numa videochamada de origem e destino, tá? Houve uma perda de informações naquele momento. Para evitar aquele congelamento, aquela ausência de voz que a gente já experimentou, que acontece, mas para tentar evitar isso, o que eles fazem? Eles distribuem essa perda de informações ao longo do vídeo, ao longo da chamada. Então, as informações não são encaminhadas para vocês em sequência. Assim que elas saem, elas são encaminhadas em sequência. Eles vão pegando várias partes do seu áudio e vídeo e vão mandando para você. Para caso haja uma perda de informações, essa informação não fique concentrada num único ponto. Tá? Vou tentar desenhar aqui para ficar mais claro. Vamos supor o seguinte, que você tem aqui um fluxo de dados de um vídeo que você gostaria de mandar. Tá? Então você tem aqui várias partes, aqui, vários
pequenas partes do vídeo que você vai transmitir de origem ao destino. Tá? Vamos enumerá-las aqui. Você tem a parte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Muito bem. Se você quiser mandar esse vídeo, né, utilizando uma técnica de Forward Error Correction, né, o que você vai fazer? Você não vai mandar para o destino. Vou desenhar aqui a chegada das informações no destino. Tá? Você não vai mandar em sequência o 1, o 2, o 3. Você não vai chegar e vai mandar assim, não. Porque se houver uma perda das informações, existe uma probabilidade grande de que você perca um pedaço das informações. Vamos supor aqui que você vai perder esses 3 pacotes aqui. Aconteceu, tá? Uma falha na transmissão, essas 3 partes foram perdidas, né? Se isso é transmitido na ordem, tá? Se essas 3 partes aqui forem transmitidas em ordem, vai chegar aqui para você e você vai perder essas 3 partes aqui, o que é péssimo, tá? O seu vídeo vai chegar nesse ponto, vai haver um corte. Então, o que eles fazem? Eles fazem o seguinte, eles distribuem, vamos supor, essa primeira parte, vamos pegar aqui, ele vai mandar o pacote 1, o pacote 4, o pacote 6, depois vem o pacote 8, o pacote 10, pode ser o 11, aí eles voltam aqui, mandam o 2, aí ficou faltando o 5, ficou faltando o 7, ficou faltando o 10, depois vem o 3, o 9. Reparem que ele mandou todo desordenado os pacotes. E o seu computador depois vai ordenar isso tudo, tá? Para montar a mensagem para vocês. Só que se esses pacotes foram perdidos, a ordem que você vai receber aqui, né, se durante essa transmissão aqui foi nesse momento que houve a falha, vai haver uma falha nesse pacote aqui. Olha só que interessante. Vai haver uma falha nesse pacote aqui. Vai haver uma falha no pacote 7 e vai haver uma falha no pacote 8. Tá? Só que esses pacotes aqui não são mais a sequência de vídeo. Tá? Eles são parte de uma informação que as falhas ficaram distribuídas ao longo da transmissão. Então, ao invés de você ter um corte absoluto da informação, o que você tem é uma mudança na qualidade da informação. É aquele momento em que o vídeo fica mais pixelado, a resolução cai, ou então o áudio tem uma pequena mudança, né? Uma deformidade no vídeo ou no áudio. Tá? Mas, em geral, o seu cérebro compensa isso e você tem uma sensação fluida da transmissão. Tá? Por isso que é importante haver essas técnicas de transmissão, né? Com correções e distribuições das falhas ao longo da mensagem, justamente para não haver uma falha na qualidade da experiência. É lógico que vai afetar a experiência. Perder informações sempre vai afetar a experiência. Mas é muito mais agradável você ter uma redução um pouco na qualidade, mas uma fluidez no vídeo, do que simplesmente um corte no vídeo, né? Um momento em que o vídeo para e depois volta lá na frente, né? Que você cortou essa mensagem. Tá? Então são várias técnicas que você tem aí justamente para compensar essas falhas. Tá? Isso é muito importante porque o tempo aqui, né, pessoal? Isso aqui que é interessante. O tempo
né, do vídeo afeta, tá? O tempo dessa transmissão da mensagem afeta. Tá legal? Então, isso são os 3 tipos de mensagens distribuídas mais utilizados que eu gostaria de comentar com vocês nesse vídeo. Tá bom? Então, bons estudos, boa semana, tá? Façam as atividades e espero vocês nos próximos encontros presenciais. Até o próximo vídeo, pessoal. Obrigado.